seria capaz, porque é muito para um homem só. Citação do Esperando Godot, né? Isso é demais para um homem só. É por isso que o Vladimir e o Estragon estão sempre juntos, por isso que não para matar o Duncan, né? Mas para sobreviver. E por isso que o Macbeth precisa da lei de Macbeth, que mais ainda do que o Macbeth é tomada como uma encarnação do mal, por gente muito boa, né? O Kurosawa, por exemplo, o filme dele, que é um filme sensacional, mas a lei de Macbeth é o demônio. Quando a lei de Macbeth nada mais é do que um instrumento necessário a um homem incapaz de fazer sozinho aquela ação que ele anseia. Ele é incapaz, a ponto de ela só não matou o cara com as próprias mãos, porque aí a peça ia ter que se chamar Lady Macbeth e não Macbeth, né? Porque a desculpa que o Shakespeare dá é uma desculpa ridícula, né? Ela não mata porque ele parece muito com o pai dela, né? Ela não mata porque não dá, né? Não dá para o herói pelo menos não matar o cara, né? A covardia dele, a incapacidade de ação naquele momento não pode chegar a tanto, né? E a trajetória, e o Duncan, e aí no meu sonho eu encontrei um crítico de teatro, né? E aí eu comecei a conversar com ele sobre a montagem, porque no meu sonho, imagina, eu tive a ilusão de que eu poderia estabelecer um diálogo. E aí falei assim, olha, na minha opinião, nessa montagem, uma figura crucial é a figura do Duncan. Porque o Duncan não pode ser tomado como o bem. O Duncan não é o contraponto do Macbeth, que é o mal. Ele é um rei. Se ele é rei, significa o quê? Que ele venceu, que ele matou, que ele dominou, que ele soube usar a violência em prol de um controle. E a violência literal. Porque a peça começa, a violência muito perto dele e dos seus... e da sua corte, do seu filho, né? Chega um soldado ensanguentado ali, o Duncan vê aquilo. Quer dizer, o Duncan ele vai ter que lutar pela vida. Se aquela rebelião não fosse abafada pelo Macbeth, ele teria que lutar, ele próprio, gordo do jeito que ele estava, pela vida. Ele teria que se defender. E foi assim, certamente, que ele atingiu aquele poder. Se não ele, o pai dele, se não ele, o avô dele, mas ali. É assim que se estabelece. A ponto de, na adaptação do Rainer Miller, ele põe o Duncan sentado num trono feito de caveiras. Porque todo o poder está estabelecido em cima de caveiras, em cima da morte, em cima do domínio. O Lula que é Lula mesmo, né? Não estou dizendo que foi ele, tá? Está gravado aí, é perigoso, né? Mas não morreu o Celso Daniel? Por que morreu o Celso Daniel? Alguém sabe? Se esclareceu aquilo? Eu não estou dizendo que foi o Lula não, tá? Não estou dizendo não. Mas eu estou falando do poder. O PC Farias, a morte do PC Farias, não é? A figura do Silveirinha. Vocês lembram do Silveirinha? Vocês lembram da história do Silveirinha? Da corrupção lá do governo Garotinho, que foi condenado hoje. Hoje o Garotinho e o Álvaro Lins foram condenados. Né? Álvaro Lins a 28 anos de prisão. Pouquíssimo, né? Pois o Silveirinha foi, na minha opinião, um bode expiatório. Sabe por quê que é na minha opinião? Porque eu conheço a mãe do Silveirinha, que era minha colega aqui da Unirio. Ela fez teoria do teatro aqui na Unirio. E o Silveirinha, eu soube por ela e por outras fontes, que era um exemplo de homem incorruptível. Na Rio Tour, que é o antro da corrupção, segundo todos lá, não sei porquê, mas é. Onde rola mais grana, quem quiser se dar bem é para ir para Rio Tour. Né? E esse cara era o exemplo daquele que não se corrompe. E de repente virou o bode expiatório da corrupção. Né? O que será que há por trás dessa história? O que será? É fácil, é só dizer assim, cala a boca, ou você morre, tua mãe morre, teus filhos morrem, tua mulher morre. Eles não fazem isso? Claro. Quem era o chefe da Polícia Civil? Álvaro Lins. Quem é Álvaro Lins? Todo mundo hoje sabe, né? Foi condenado hoje, está no jornal hoje ou ontem, a 28 anos de prisão pelos seus crimes. Ligação com um grupo de extermínio, exploração de jogo, etc, etc, etc. Isso aqui, gente, na nossa vida. Poder é isso. Né? E o Rainer Miller, que sabe muito bem disso, botou o Duncan sentado nesse trono de caveiras. Né? E aí eu comecei
a conversa com a crítica, falando com o crítico, com a pessoa, com a figura, falando sobre no sonho, sobre a importância de não se tomar o Duncan como um santo, como uma imagem do bem. A peça começa com as bruxas dizendo, o belo é feio, o feio é belo, ou na tradução do Manuel Bandeira, o bem e mal é tudo igual. Isso se repete, isso é um mote que vai sendo... que ecoa na peça o tempo inteiro. Por que o Shakespeare começa dizendo o bem e o mal é tudo igual? E a gente fica dizendo que a Lady Macbeth é a encarnação do mal. Mas se o bem e o mal é tudo igual, como é que alguém é o bem e alguém é o mal? Não é isso. São as decisões, são as circunstâncias. Isso quer dizer que nós somos o bem e nós somos o mal. Por isso a peça é tão aterrorizante, né? E eu falei mais ou menos isso no sonho para a crítica, né? E aí a crítica vira para mim, para 2 segundos e responde, bobagem. Aí eu cito Rainer Miller. Aí para mais 2 segundos e no meu sonho a figura diz assim, esse eu nem leio. Esse eu nem leio. Vê se isso é coisa para uma crítica dizer para um diretor de teatro, mesmo num sonho. Esse eu nem leio. Então a resposta é, morra. Pare. Não faça nada. Se você não lê, se você não troca, se você não se relaciona com as coisas, se você está pronta, se você está definida, você pessoa, então você já acabou. Então você não tem mais por que existir. Então deixe o seu legado e descanse em paz. E deixe o mundo em paz também, né? E na verdade, a figura-chave no Macbeth talvez seja o Malcolm. Tem uma cena logo no começo em que ele descreve o enforcamento, a execução do Barão de Caldor, o traidor, né? E o que ele ressalta é o espanto dele perante a forma nobre com que aquele ser ignóbil morreu. O Barão de Caldor, naquele momento, é o mal. Ele é a encarnação do mal. Pergunta para o Duncan, ele vai dizer isso, né? A encarnação do bem é o Macbeth, porque o Macbeth foi aquele que o salvou. E aí, o Malcolm olha, ele não viu, alguém descreveu, e ele ficou espantadíssimo, porque o cara morreu com nobreza. Ele se arrependeu, pediu perdão, não pediu clemência, aceitou a morte, admitiu o erro e morreu. Sem berrar, sem espernear, nada. E o Malcolm olhou e pensou, o Malcolm ficou abismado, e certamente ele pensou, como é que pode um sujeito que é tão mau ser tão bom? Morrer com tamanha dignidade. Isso é, de novo, o bem e mal é tudo igual. E o que fala o Duncan? O Duncan diz, não se pode mesmo olhar na face de um homem e descobrir o que ele tem na alma. Não é isso. Porque ele agora acha que o Barão de Caldor tem a alma ruim, a alma má. E o Malcolm está vendo que não. Na execução ele viu, esse cara tem muita coisa bacana. Ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro. E aí, o que faz o Duncan, que não entendeu nada, paga pela sua burrice. Porque torna o filho herdeiro do trono e dá como prêmio de consolação ao Macbeth passar a noite na casa dele. E paga, porque ele acha que o bem e mal é tudo igual. Não leu Macbeth, não leu a peça, não ouviu Shakespeare e morre por isso. E é bem feito que morra, né? E o Malcolm aprendeu, e lá no final, quando o Macduff for solicitá-lo para lutar contra o Macbeth, o que ele vai fazer? Testar o Macduff até o limite. Até o limite. Ver até onde ele poderia se corromper, dizendo que ele era a encarnação do mal, ele, Malcolm, e vendo se o outro apoiaria esse mal, né? E dizendo para ele assim, o que você está fazendo aqui, se tua família está lá em perigo? Tua família está lá em perigo, palhaço. E você está aqui pedindo ajuda? É isso mesmo que você está fazendo? É isso mesmo? Tem certeza? Né? E ele faz isso de forma tão inteligente que a seguir vem a notícia do que sucedeu, do que aconteceu com a família do Macduff, que foi exterminada. Porque isso era o óbvio. Se fosse a família do Malcolm, não teria sido exterminada. Porque ele aprendeu a agir. O Macduff, um estouvado, perdeu a família. E provou com isso que ele era honesto. Que ele não estava ali
participando de um complô do Macbeth, né? Tem que abrir para pergunta, né? Eu vejo ali olhando hora, olhando o computador, eu falei, ih, então tá bem. Muito obrigado pela paciência de